Olá, tudo bem? Hoje é dia 16 de dezembro de 2020. Entramos na última quinzena do ano. Eu sou Oliveira Filho e quero compartilhar mais uma porção do Provérbio do Dia com você. Na nossa porção de hoje, veremos as conexões do verso 32 de Provérbios 16 com o verso 35 de Mateus capítulo 18. E na curiosidade do dia, eu pergunto se você sabia que hoje é comemorado o Dia do Reservista, aquele que alistou-se para o serviço militar nas Forças Armadas, o qual é obrigatório em nosso país. Nos dias atuais, por excesso de contingência, a grande maioria dos que se alistam são dispensados. Contudo, seus nomes ficam listados como reservistas, aguardando pacientemente serem convocados em caso de necessidade. E por falar em serviço militar, isso me lembra guerras e batalhas. Houve um tempo, enquanto me preparava para o alistamento militar, que ao saber que me submeteria ao exame do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, o NPOR, sonhava em como seriam as provas e depois em como seria servir ao Exército Brasileiro. E também como é que seriam os meus dias de treinamento e batalha. Lembro até que cheguei a sonhar que morreria no meio de uma guerra, o que seria uma morte honrosa para mim, dentro dos conceitos de vida que tinha naquela época, cujos hinos e canções cantavam, enalteciam e decantavam a glória por morrer, defendendo a pátria, como dizia inclusive Olavo Bilac. No verso 32, o sábio declara que melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Logo que li este texto, me veio à mente a cena do filme Troia, justamente na cena em que Aquiles, o grande guerreiro, representado pelo ator Brad Pitt, dirige seus ensinamentos a seu aprendiz Patroclo, dizendo que um homem pode se eternizar na história pela glória adquirida pelas vitórias conquistadas em batalha. No filme, ele meio que profetiza, por assim dizer, que a glória de seu nome atravessaria o tempo e as gerações, e assim ele jamais morreria na memória das pessoas. Contudo, como conhecemos, apesar de toda a força, astúcia, destreza e habilidade incomparáveis, Aquiles não conseguiu dominar seu desejo incontrolável por vitórias e conquistas. As consequências disso, a história também conta. Para Salomão, duas qualidades fazem de um homem sábio uma pessoa melhor que um guerreiro e um conquistador: ser paciente e ter autocontrole. Essas qualidades são buscadas pelos mais diversos métodos, técnicas e doutrinas. Contudo, paciência e autocontrole, conforme a Bíblia, são desenvolvidas no espírito humano por uma ação direta do Espírito Santo de Deus. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele relaciona as características humanas existentes em todos nós, seja você homem, mulher, adulto, jovem ou criança. Elas existem e nos guiam, nos movem, nos demandam e requerem satisfação imediata e cotidiana. Mas o poder sobrenatural que o Espírito Santo de Deus exerce sobre o homem, quando este o toca, preenche e convive, pode mudar a realidade da própria ação perniciosa, exagerada, indomável e dominante sobre nós e em nós. No verso 22 e 23, Paulo relaciona 9 características que nos são implantadas pelo Espírito Santo de Deus, as quais se desenvolvem como o seu fruto em nós, entre as quais estão a paciência e o domínio próprio. Já em Mateus capítulo 18, dos versos de 22 a 35, Jesus conta uma história, uma parábola, faz uma comparação do reino de Deus com um rei que decidiu fazer um acerto de contas entre os seus súditos. Vale ressaltar que entre os devedores havia os que deviam ao rei e deviam também a outros súditos, ou seja, eram devedores ao rei e uns aos outros. O primeiro a vir à presença do rei lhe devia milhões de moedas de prata. Com este, o rei ouviu sua explicação, pois a alegação era de que não tinha como pagar uma dívida tão grande. Pediu misericórdia, ajoelhado, clamou que o rei fosse paciente, clemente e compassivo.
O rei não só atendeu o seu pedido para ser paciente, como perdoou sua dívida inteira, completamente, e deixou que fosse embora. Você consegue imaginar a boa sensação que aquele servo teve ao cair sua ficha de que ele não devia mais nada ao rei? Que sua dívida impagável houvera sido perdoada? Pois bem, Jesus continua a narrativa dizendo que aquele mesmo servo encontrou um companheiro seu, o qual lhe devia apenas 100 moedas de prata. Ele deu um mata-leão, pulou no seu pescoço, sacudiu para um lado e para o outro, gritando que ele era devedor, que lhe pagasse, acusando-o, gritando: você me deve, você me deve. Então, este seu companheiro, ajoelhado, pediu que também tivesse paciência, pois lhe pagaria tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. Jesus encerra a narrativa dizendo que os demais empregados, quando viram aquilo acontecer, ficaram revoltados e foram contar ao patrão. O rei, por questão de justiça, revogou o seu perdão e sentenciou o servo incompassivo à mesma pena de restrição de liberdade. E Jesus termina dizendo: é assim que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente a seu irmão. Embora o moral dessa história seja o perdão, o foco que Jesus dá à paciência que devemos ter não foge ao contexto. Aliás, é possível ver a estreita relação entre a paciência e o perdão no contexto do ensino de Jesus. Pois na vida daquele que de forma impaciente decidiu não perdoar, sua vida lhe foi completamente transtornada. A pergunta poderosa de sabedoria de hoje é: que avaliação você faz do impacto que a falta de paciência, de domínio próprio e da capacidade de perdoar fazem na sua vida? É positiva ou é negativa? Reflita bem sobre isso. Deus abençoe o seu dia, fique bem, porque somos feitura dele.